todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Porquê das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos às opiniões propriamente ditas, já sabem o pedido habitual que vos faço sempre, por favor subscreverem o canal, caso não sejam subscritores, porem like, partilharem com os vossos amigos e comentarem. Tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas e vocês já sabem, eu digo isto sempre, os comentários é a forma que eu tenho aqui de interagir convosco, de ter aqui o vosso feedback. Os dois livrinhos de hoje são dois livros que eu li para o projeto da minha querida Ana Lopes. Eu acho que é em abril lemos Brasil, mas eu vou deixar a hashtag correta cá em baixo. Portanto, são dois livros de autores brasileiros. Se eu for olhar para ali, tenho ali a página do Goodreads, que é para não baralhar então aqui os nomes. Portanto, o primeiro livro que eu li foi Dor Fantasma, de Rafael Galo. Era um livro que eu tinha curiosidades há algum tempo, porque tanto a Mónica como a Susana falaram muito bem deste livro, e portanto eu estava muito curiosa e com expectativas mesmo lá em cima. Nesta história nós encontramos aqui Rómulo Castelo. Ele é um pianista e está aqui a preparar-se então para fazer aqui uma grande turnê na Europa. Ele é brasileiro, mas é muito conceituado, é também professor então de piano numa escola e é assim o maior pianista. A questão é que, além dele ser o maior pianista, o homem também é uma besta, porque ele é tão execrável, ele trata tão mal toda a gente, não só os seus alunos, como até colegas de trabalho, a sua própria mulher, porque ele é casado e tem um filho, então trata o filho também muito mal. E a forma deste homem é mesmo... Eu percebo que seja o feitio da personagem, mas foi um livro que me custou muito a ler pelas as atitudes deste protagonista, deste Romo. Logo no início acontece algo, e acontece-lhe algo que vai marcar a sua vida a partir dessa altura, que vai condicionar a sua vida, que vai afeta a ele e afeta a todos os outros, mas que vai afetar a ele. Eu pensei que esse acontecimento poderia de alguma forma suavizar aqui qualquer coisa, não? Ainda agrava. E ele tem sempre atitudes tão desprezáveis. A sério, faltam-me palavras para descrever os sentimentos de repulsa que eu tive por esta personagem, porque é daquelas personagens em que nós ficamos a odiar. Eu pelo menos fiquei. No fim, mais para o fim, também acontece algo quando estamos na parte de início desse acontecimento. Eu pensei que se calhar é agora, mas não. É uma personagem que é sempre detestável do início ao fim e quase que num crescendo, porque ele consegue ser cada vez pior, ou pelo menos aos meus olhos. A escrita do Rafael Galo é uma escrita irrepreensível. É certo que o livro está escrito em português do Brasil, o autor é brasileiro, obviamente, mas a mim não tive qualquer tipo de dificuldade. Também não tive dificuldade aqui na forma de ir acompanhando. É uma escrita limpa, muito cuidada, e tive muita dificuldade, foi mesmo com este protagonista. Em termos também de objetivo da história, eu cheguei ao fim também sem perceber muito bem qual era, ao fim e ao cabo, se o Ravel queria que nós tirássemos algum ensinamento, alguma aprendizagem, algo desta história, porque sinceramente não consegui retirar, sem ser este ódiozinho pelo Rómulo, e por isso eu estou aqui um bocadinho indecisa na minha classificação. Se calhar vou ser injusta, porque o livro calçou-me mesmo muitas emoções negativas em relação ao personagem, e nisso o Rafael teve muito bem em criar uma personagem em que nós conseguimos sempre nutrir estes sentimentos negativos em relação a ela. E nisso o Rafael conseguiu passar-nos essas emoções muito bem. A questão é que depois da história em si, não percebi muito bem qual era o objetivo de termos esta história tão fincadamente com sentimentos negativos, tão depressivo, por assim dizer. E por isso, lá está, esta sensação de estar a ser injusto. Eu também ia com expectativas muito lá em cima. Eu não tinha lido sinopses. Tinha visto, foi a opinião destas duas amigas que prezo muito e confio nos gostos delas,
e por isso eu ia com expectativas mesmo muito, muito lá em cima. Mas este Rómulo retirou-me aqui muito prazer de leitura, porque apesar de uma escrita muito boa, muito cuidada, muito que nos vai levando ao longo da história, este personagem com tanta negatividade não resultou comigo. E apesar de as emoções que o Rafael nos consegue transmitir funcionarem muito bem, porque eu senti todas estas emoções negativas com o Rómulo, a verdade é que senti que me roubaram o prazer à leitura. E eu por isso estou aqui muito, muito indecisa. Eu vou dar 3 estrelas. Provavelmente seriam umas 3 estrelas e meia. Mas lá está, sinto aqui este sentimento de culpa, entre aspas. Eu sinto que o livro está muito bem escrito. A forma como o Rafael, e eu volto a frisar isto, nos passa estas sensações negativas, estas emoções negativas funcionam muito bem. Eu senti isso tudo. A questão é que eu sinto que a história não me trouxe grande coisa para além desta negatividade. E este Rómulo, sem dúvida, para mim funcionou muito, muito mal. Eu fiquei aqui um bocadinho sem perceber, lá está, qual era o objetivo desta história, se seria para retirarmos aqui alguma aprendizagem. A história tem um sentimento tão marcado pelo negativo, pela negatividade, por sentimentos maus, por sentimentos de agressão, por sentimentos de rebaixar os outros, e foi uma história que me incomodou. Lá está, provavelmente estarei injusta com esta classificação, mas não consigo dar mais. É uma história que me puxa tanto sentimentos negativos. Um bocadinho por aí, para que isto não esteja muito confuso, mas é um bocadinho por aí. O segundo livro foi então Solitária, de Eliana Alves Cruz. Este é o segundo livro que leio da autora. O outro que eu li foi o Nada Digo de Ti, que em Ti Não Fecha, e que eu fiz uma grande leitura e dei 5 estrelas. E optei então agora por este Solitário. É um livro também muito pequenino, tem 100 e poucas páginas, não chega às 60. E é um livro que retrata aqui a história de mãe e filha, a Dona Eunice e a Mabel, e que são de uma classe pobre, uma classe em que a Dona Eunice é empregada doméstica de uma família de brancos, de ricos, e que moram lá num condomínio privado do XPTO, e que passam dificuldades financeiras. E é impressionante como num livro tão pequeno a Eliana nos consegue mostrar estas diferenças entre brancos, ricos, e entre negros e pobres. E a forma em como há... eu não conheço, lá está, não conheço a realidade brasileira. Sou portuguesa, moro em Portugal, nunca estive sequer no Brasil. Aquilo que conheço é de telenovelas que antes via quando era mais pequena, mas que neste livro é o que a Eliana nos passa e que ainda está muito presente aos olhos então destes brancos ricos, que as classes mais pobres funcionam aqui um bocadinho ainda de trabalhadores quase como de escravos. Não é trabalho escravo, porque são remunerados, mas este fosso entre classes. Para mim foi, lá está, o livro é muito, muito pequeno. E vamos ter, o livro está dividido, se não estou em erro, em 3 partes. A primeira parte é narrada pela Mabel, a segunda pela Dona Eunice, e depois temos uma terceira que eu não vos vou desvendar. É impressionante, o que eu dizer é que e a Mabel na altura, quando a história começa, é uma criança, mas é uma criança que nós percebemos que ela quer mais da vida, e ela quer mais do que aquilo que é a vida da mãe. Eu fiz, sem dúvida, uma leitura, apesar destas 100 e poucas páginas, 160 se não estou em erro, eu fiz uma leitura tão intensa, e a forma como a Eliana põe no papel essas vidas que aparentemente são banais, mas que têm muita luta por trás, têm muito trabalho por trás, têm vidas muito, muito difíceis, e que, mas que me pareceram a mim que podem ser vidas totalmente reais, de pessoas reais. E fiz, num livro tão pequeno, eu fiz uma grande, grande leitura mesmo,
É certo que eu ia, mais uma vez, com expectativas muito elevadas, porque eu tinha adorado o outro livro. Mas em nada este livro me desiludiu e vou dar 5 estrelas novamente. É certo que se calhar gostaria de ter lido aqui um bocadinho mais sobre estas personagens, mas é uma história que eu senti tão viva, tão real. Aqui a Mabel também passa aqui por algumas coisas e tive vontade de lhe dar um abraço muito apertado, mas sem dúvida que eu fiz uma grande leitura e continuo a querer ler mais da Eliana, porque é uma escrita muito bonita, uma escrita ao mesmo tempo simples, direta, mas que a autora nos consegue ali agarrar e nos envolver na história, e impressionante como num livro tão pequenino a autora conseguiu manter-se ali ao essencial, focar-se no ponto e ao mesmo tempo criar aqui uma história que levou aqui numa viagem absolutamente maravilhosa. Eu vou então ficar por aqui. Digam se já conheciam algum destes autores, algum dos livros. Portanto, o livro do Rafael Legal também ganhou aqui o prémio Saramago, portanto, e esse está publicado pela Porta Editora em Portugal, portanto, é um livro que acaba por ter um bocadinho mais de facilidade que os livros da Eliana, mas digam se conhecem também esta autora ou se ficaram curiosos, contem-me tudo cá embaixo que eu vou gostar muito de saber. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.